Bom, a primeira dica é movimente o seu drone. Não importa se você vai fazer um movimento super elaborado ou um movimento simples, desde que seu drone esteja movimentando quando você está fazendo um vídeo, isso vai diferenciar pra caramba o seu take, de um take normal para um take mais elaborado. E assim, tem vários tipos de movimento, desde um orbital para um take de revelação, para um take simplesmente voando reto, ou até mesmo um follow, seguindo a pessoa. Isso tudo vai fazer total diferença nos seus movimentos de drone. E assim, take simples de voando reto já vai fazer total diferença, desde que ele esteja sutil. Então, se você está fazendo um take voando reto ou indo para trás, que esse take ele seja sutil e não tenha nenhum movimento brusco, seja só voando para frente. Se você for adicionar um ou dois movimentos ao mesmo tempo, que esses movimentos sejam sutis também, porque se você começar a fazer um movimento voando reto, e os 2 primeiros segundos estão de boa, e aí você ajusta o seu drone para outra direção depois, isso vai ficar uma loucura e vai cagar o seu vídeo. Então sempre tente manter os movimentos do seu drone consistentes para que seja um vídeo um pouco mais cinemático e saia daquele vídeo normal que seu drone fica louco procurando para onde que ele vai olhar. A segunda dica é ajustar e usar corretamente os seus controles de velocidade. Normalmente no drone você tem 3 e eles são, pelo menos no meu drone é o tripod, temos o normal e temos o sport. O tripod ele é muito bom se você quiser fazer takes cinemáticos, onde seu drone vai ficar muito mais devagar, porém você vai ter um controle muito mais preciso dele. Então qualquer movimentinho que você faça, o drone vai responder com muito mais calma. E esses são recomendados quando você está passando perto de alguma coisa, até porque eles ligam os sensores e deixam o movimento um pouco mais sutil e fica muito mais cinemático. O modo normal, ele é um modo que eu uso mais, é para quando eu quero fazer uma coisa mais próxima da realidade. Então se eu estiver seguindo uma pessoa, tiver uma coisa com mais movimento, um carro, ou quero até mesmo que o take passando pelos objetos seja numa velocidade mais normal, como o próprio nome diz, uma coisa mais próxima do normal, eu uso o modo normal. E o modo esporte, eu uso para duas coisas especificamente. Primeira, para transportar meu drone. Se eu levantar o meu drone agora e precisar ir para tal lugar, eu vou colocar no modo esporte, vou levantar e principalmente se ele estiver no céu, eu só vou para ele na direção que eu preciso. Tem um cara gritando ali, muito loucão. E só vou praticamente... eu praticamente vou com o drone na direção que eu preciso. E aí a segunda forma que eu uso o modo esporte é quando o drone está muito alto. Por exemplo, você está a 120 metros de altura, a percepção, imagina, você movimenta o seu drone lateral ou para frente, a percepção do movimento vai ser muito menor. Não vai parecer que as coisas estão movendo tão rápido. Então quando você coloca no modo esporte, você está muito alto, as coisas vão movimentar um pouco mais rápido, porque o seu drone está indo mais rápido, e isso ajuda quando você está fazendo um take de muito alto. Provavelmente você já fez algum take com seu drone de muito alto e nem parecia que seu drone estava mexendo, justamente por isso, a distância que ele estava do chão. Já tem um tanto de pato aqui. Não vou conseguir gravar esse vídeo hoje, né? Será que eu vou? A segunda coisa sobre os movimentos é que tanto no modo tripod quanto no modo normal e também no modo esporte você consegue configurar o torque do seu controle. Então, por exemplo, se você estiver sentindo que quando você vira ele faz uma virada muito brusca, você consegue no menu do seu drone e ajustar cada um desses, né? Então você consegue mudar o gimbal subindo e descendo, o movimento do seu drone, do joystick, o seu drone subindo e descendo. Então você consegue ajustar todos esses parâmetros no seu drone. Eu vou deixar os meus aqui do lado, como que eu uso hoje, para vocês quiserem ter uma noção e testar o meu modo, mas eu recomendo que você faça o seu e use do jeito que você sente mais confortável para fazer os seus takes top. A quarta dica, que é uma que todo mundo que já fotografou, já fez vídeo, já viu qualquer dica, eu vou dar porque tem que estar aqui, que é luz do dia. Então vou falar basicamente da Golden Hour e também da luz meio-dia, porque ela também é útil pra gente. Mas a Golden Hour, todo mundo sabe, 1 hora depois que o sol nasce e 1 hora antes do sol se pôr é a hora mais bonita de você estar fazendo um vídeo, porque a luz fica suave, fica uma luz dourada bem bonita, por isso o nome Golden Hour. Mas uma coisa muito legal que eu uso para saber a Golden Hour é um aplicativo chamado AR Sun Tracker. Além de você conseguir ver a hora que o sol vai se pôr, o tempo de Golden Hour que vai ter naquele dia, porque 1 hora é meio padrão, mas cada dia depende do dia o tempo de Golden Hour que você vai ter. Esse aplicativo te dá tudo, além de você conseguir ver a trajetória do sol, então fica até mais fácil para você planejar. Beleza, nesse horário eu vou estar nesse local para poder fazer o vídeo, porque o sol vai estar batendo contra o meu objeto ou qualquer coisa do tipo, e isso muda o jogo quando você faz um take na Golden Hour. Segunda dica sobre a hora do dia, o sol de meio-dia, ele é muito ruim de fazer vídeo, porém se você está fazendo um vídeo de cima para baixo, aquele olho de águia, ele vai ficar muito mais legal, porque o sol vai estar em cima do objeto também, então quando você está olhando de cima não vai ter muita sombra, porque o take vai estar de cima e o sol também vai estar em cima da pessoa, então você não vai conseguir ver muita sombra com o drone. Então toda vez que você está fazendo aquele movimento de olho de águia é muito legal para você fazer durante o sol de meio-dia, que o sol está praticamente no meio, bem em cima da nossa cabeça. A quarta dica é sobre as configurações da sua câmera. Você saber controlar o seu drone manualmente vai ser crucial. Eu não vou falar detalhe por detalhe aqui, porque eu já tenho um vídeo que eu vou linkar aqui,
para vocês e também vou deixar no final do vídeo, onde eu explico tintim por tintim como que você vai começar a usar o seu drone de modo manual. Só esperar a sirene passar. Porém, já vou dar uma dica aqui bem básica para vocês, ó. Temos o frame rate, que é basicamente o que a gente tem em tempo real, que é basicamente 24, 25 e 30 frames por segundo, e temos o slow motion, que é mais de 60, 120 e 240, que alguns drones conseguem fazer. Quando você quer uma pegada mais real, mais próxima da realidade, como tudo se movimenta, como tudo acontece, e até mesmo o blur que você vê, né, os embaçados de movimentação, você vai filmar em 24, 30 ou 25 frames. Eu filmo em 25 porque eu tô na Europa. Para quem tá no Brasil, se eu não me engano, é 24. E aí, se você quiser um slow motion, 60, 120, 240. Para você configurar o seu shutter speed depois, né, então você escolheu o seu frame rate, você vai para o seu shutter speed. Você simplesmente vai dobrar esse número. Então, se você escolheu 30 frames, o seu shutter speed tem que estar 1/60. Se você escolheu 120 frames, o seu shutter speed tem que estar 1/240. É simplesmente você escolhe o seu frame rate, depois dobra o número do seu shutter speed para quando você está fazendo o vídeo. E aí vem a terceira configuração, que é o ISO. E basicamente, gente, o ISO é assim, depois que você configurou as duas, a sua imagem vai ficar ou muito escura ou muito clara. O ISO, ele vai controlar o quanto de luz você adiciona na sua imagem digitalmente. Então, quanto maior o número de ISO, mais luz você consegue colocar na sua imagem. Então, se você configurou daquele jeito e ficou escuro, você coloca, sei lá, 400 de ISO. O que vai acontecer? Vai adicionar claridade na sua imagem, só que a custo de quê? Ele vai deteriorar a sua imagem à medida que vai colocando mais claridade digital. Então, eu particularmente, eu uso o ISO, eu tento usar no máximo 400 e eu só uso 800 se eu realmente precisar do take. Mas se você quer um pouco mais detalhado, vê esse vídeo que está muito detalhado a minha explicação. E vamos para o slow motion, né? O slow motion, praticamente eu não uso no meu drone. As imagens de drone já são lentas o suficiente do alto para eu poder usar o slow motion. Porém, se você é uma pessoa que pratica esporte, vai filmar alguém de bicicleta, de moto, de carro, num barco, é muito interessante você praticar o slow motion para dar aquele toque um pouco mais bonito e mais topping no seu vídeo. Então, também o slow motion usa todos os princípios que eu falei anteriormente, dobrar o shutter speed e usar o ISO sempre o mais baixo possível, você vai conseguir fazer uns takes melhores. A última dica, e eu deixei ela para quem ficou aqui até o final, porque são os merecedores, a dica de ouro que mudou o meu jogo em alguns takes. Não uso ela o tempo todo, porque vocês vão entender por que eu não uso ela o tempo todo, mas é o HDR, o High Dynamic Range, que é basicamente o seu drone, ele vai filmar 2 vezes ao mesmo tempo e vai mesclar para você. É o jeito mais simples que eu consigo explicar, porque tem um vídeo desse cara aqui que ele explica exatamente para quem gosta de ver como funciona o HDR cientificamente. Basicamente, o que acontece? Já teve a situação que você foi filmar um monumento e o céu ficou praticamente branco, estourado, porque estava muito claro? Ou você foi expor para o céu e aí você viu o céu bonitinho, mas tudo embaixo ficava tudo escuro? Então, o High Dynamic Range, o que ele vai fazer? Ele vai filmar 2 vezes a mesma cena. Então, quando você coloca o seu drone no modo HDR e coloca para filmar, o seu drone vai estar filmando um expondo para o céu e um expondo para as sombras. E aí ele vai mesclar isso tudo ao vivo, tá? Você já vê ali na tela e vai te dar uma imagem que você vai ver a diferença que isso vai fazer. E ele faz isso controlando o shutter speed. Por exemplo, o shutter speed embaixo está 1/50 e o shutter speed para o céu está 1/2000. E aí ele mesclando isso, você vê que você consegue ter muito mais detalhes, tanto na sombra quanto nos highlights. Essa técnica é muito boa para você usar no nascer e no pôr do sol. Quando está meio-dia, como não tem muito Dynamic Range, você já não sente tanta diferença filmando em HDR ou filmando no modo normal. Mas quando está no pôr do sol ou no nascer do sol, você vai ver que maravilha que fica a sua imagem. Mas nada vem com perfeição, né? Porque o HDR, ele não te deixa configurar a câmera no manual. Então, se você já usa o seu drone no automático, beleza, você só vai mudar para o HDR e seus vídeos já vão ficar melhor se você usar ele no nascer e no pôr do sol. Se você usar no meio-dia, não vai fazer tanta diferença assim, não. Agora, se você usa no manual, você vai ter que engolir e usar o seu drone no automático. O que eu faço quando eu uso ele? Como eu estou usando ele no automático, eu sei que se eu mudar muito, ele vai estragar toda a cena. Por exemplo, se eu estiver filmando no escuro e levantar para o céu, ele vai automaticamente ajustar e a gente não gosta disso. Então o que eu faço? Eu só uso HDR para takes onde não vai ter muita mudança de movimento. Então o take está indo reto ou o take está voltando, que eu sei que não vai mudar tanto e aí o drone não fica mudando a exposição enquanto o take está rolando. De vez em quando vai acontecer, mas para mim não tem problema desde que eu tenha tanto detalhe como o HDR permite que a gente tenha nesse estilo. É muito, muito bom. E é isso, esses são 5 passos para imagens topping com seu drone. Você seguir esses 5 passos, mais os dos vídeos que eu vou deixar aqui no card, no final do vídeo, também na descrição, muito provavelmente você vai ter imagens como essa.